Mas que bom estarmos aqui, pastor Zeniel, nesta noite, para caminharmos, darmos mais um passo em direção à restauração. Foram tantos passos que já compartilhamos aqui com os queridos irmãos e a querida igreja. E eu me lembro que logo no início nós falamos a respeito da negação versus admitir. Logo o primeiro passo, logo no iniciozinho, né? Como o ser humano, como crente do modo geral, ele tem assim uma grande dificuldade de admitir as suas falhas, os seus erros, as suas fraquezas, muitas vezes os seus vícios, né? Nega, eu não tenho isso, ou eu até tenho, mas eu vou conseguir vencer sozinho, pode deixar, não preciso que ninguém esteja ao meu lado, não preciso prestar conta para ninguém. Olha, o primeiro passo é o início, é o start. Se você entrar na negação, todos os demais passos vão por água abaixo, você não conseguirá seguir no caminho da restauração. O primeiro passo é você admitir e não ficar na negação a respeito dos seus problemas, das suas questões, das suas fraquezas, na verdade, irmãos, da nossa fragilidade diante de Deus. Quem somos nós? Não é verdade? Nós precisamos reconhecer isso. E aí fomos caminhando a respeito de depois entregar tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu poderio, a sua soberania, né? O quanto Ele nos ama e o quanto Ele cuida de nós. E aí depois eu lembro que eu estava aqui numa dessas quartas-feiras passadas com o pastor Adalbérico, falando sobre fazer a lista, né, reconhecendo as nossas fraquezas e também até nossas forças, né? O mundo empresarial faz muito isso, o dever de casa deles é muito bem feito, né? Quando tem que reconhecer as suas forças, eles reconhecem com o intuito de fortalecer cada vez mais. E quando tem que reconhecer as suas fraquezas, assim o mundo empresarial, o mundo corporativo assim o faz, com o intuito de melhorar. Né? Essa é a minha fraqueza, essa é a minha limitação, eu estou perdendo nessa área, então tem que consertar nesse ponto, né? Então nós precisamos também na nossa vida espiritual. Meus amados irmãos, não se engane, Satanás ele está de olho muito grande em cada um de nós. Eu sempre costumo usar analogia, né? Eu uso analogia para a questão do adultério, mas eu acabo trazendo para todo o sentido da vida espiritual, né? No popular, alguém diz que fulano cometeu um adultério pelo ato de ter pulado a cerca. Olha, fulano pulou a cerca, né? Isso quer dizer que ele cometeu um adultério. Mas eu pensando a respeito dessa questão, desse popularismo, né, o ato de pular a cerca, eu sempre faço a seguinte pergunta: quando que alguém consegue pular a cerca, no sentido de cerca mesmo? Você está lá, foi lá numa fazenda, foi visitar a fazenda de um irmão, de um amigo, e você viu uma cerca e você desejou pular a cerca, no sentido literal de cerca, né? Cerca de arame ou cerca de madeira. Você só consegue pular uma cerca quando ela é baixa. Agora, trazendo então para o mundo espiritual, para o campo espiritual, para o nosso lado espiritual, aonde estão as cercas baixas de nossas vidas? Você conhece. Ali estão as suas fraquezas, as nossas fraquezas. O diabo também sabe. É ali que ele vai tentar. É ali que ele vai tentar fazer com que você caia, com que você não se levante, com que você não siga firme nos passos, nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção nisso. É muito importante. E aí na semana passada, estiveram aqui pastor Alipe, pastor Adalbérico, encerrando o passo 10, e eles falavam sobre o processo de autoavaliação, e resumidamente, assim eles abordaram o processo dessa autoavaliação, que precisamos ter senso crítico, precisamos ser sinceros na nossa autoavaliação, não pode ter autossabotagem. Quando você olha assim, vê que aquilo ali é um defeito, vê que aquilo ali é uma falha sua, e você, não, isso aqui eu vou jogar para baixo do tapete, essa aqui não vale. Não, você tem que elencar, tem que colocar no papel tudo
tudo que vem te machucar mesmo. Então, ser sincero na sua autoavaliação, não pode ter uma autossabotagem, perceber e admitir as falhas, e enxergar também os acertos, claro, por que não? E reconhecer erros, fraquezas e os pecados, com o intuito de corrigir a nossa rota. Pastor Alípio, ele está sentado aqui, ele disse assim, abro aspas porque é uma fala dele, ele diz assim, que não devemos usar velhas desculpas para não agir das velhas ou com as velhas maneiras, né, pastor Alípio? Então, não usar das velhas desculpas para agir da maneira errada, das velhas maneiras, né, seria autossabotagem. E aí ficou assim bem nítido naquela quarta-feira o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, quando Paulo diz assim, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia, né? A palavra diz assim, quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Por quê? Porque quando eu admito que eu estou forte, eu estou admitindo, de certa maneira, uma arrogância e também uma autossuficiência e não uma dependência de Deus. Eu estou forte, não preciso de Deus, posso orar pouco, posso ler pouco a Bíblia, então aí que vai estar a sua queda. Mas a Bíblia também nos ensina que quando nós admitimos que nós estamos fracos, aí nós estamos fortes. Por quê? Porque reconhecendo as nossas fraquezas, como falamos aqui nessa autoavaliação, os nossos erros, os nossos pecados, nós vamos recorrer ao Pai das Luzes. Nós vamos reconhecer diante dos céus as nossas limitações. E aí é onde eu entro no passo número 11, que é o passo do crescimento, que vai falar muito da oração. Domingo passado, nós começamos uma nova série de mensagens, tanto pela manhã quanto à noite, e de manhã nós estamos abordando a vida prática usando como tema o livro de Tiago, e naquela ocasião o pregador foi o pastor Alex, e no domingo à noite nós estamos falando sobre o nascer da igreja, tendo como divisa Atos capítulo 2, e de 1 a 11 foi a mensagem do pastor Adalbérico. Aquela mensagem foi de arrepiar. Eu vou até, domingo agora sou eu que prego à noite, vou até lembrar um pouquinho lá no domingo o que foi falado, mas ele fala que a igreja, o primeiro ponto, pastor Joseniel, do pastor Adalbérico no domingo passado, é que a igreja nasce no poder da oração. E aí ele nem sabendo que ele já estava nos ajudando, nos dando já uma cola aqui para essa quarta-feira. Irmãos, é fundamental uma vida de oração. E ele abordava a questão que muitas vezes nós pedimos a Deus, mas somente coisas para nos acrescentar algo no sentido de benesse. Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma bênção nesse aspecto, eu preciso de um salário melhor, de comprar uma casa, de trocar o meu carro e tudo mais. Quando também no aspecto da oração, irmãos, é fundamental no cumprimento dos passos levar isso muito a sério, porque não adianta seguir todos os passos se esse passo da oração não for cumprido em nós ou por nós. Porque é quando nós seguirmos todos os passos, e aí nós vamos chegar aos pés da cruz e falar assim, Senhor, agora está com o Senhor. Nós recorremos ao Teu poder, à Tua soberania, à Tua graça, à Tua misericórdia. Eu preciso ter forças no Senhor para superar essa dificuldade, esse erro, essa limitação, essa fraqueza, esse pecado, esse vício. Uma oração sincera. E aí, meus amados irmãos, Mateus capítulo 6, de 9 a 13 é a oração do Pai Nosso, oração modelo, e todos sabem isso
de cós salteado. Só que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando como orar e não a repetir as mesmas palavras que Ele repetiu, mas que pudéssemos entender os ensinamentos que estão ali contidos no Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, ele fala assim: vocês deverão orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Irmãos, pouco irá adiantar se quando nós fizermos todos os 10 passos, seguirmos para o passo da oração e repetir ipsiliteris Mateus 6, de 9 a 13. Quando na verdade precisamos prestar atenção nos ensinos contidos aqui no Pai Nosso, que nós devemos começar a oração glorificando a Deus, com um grande desejo que o reino, que a vontade dEle venha se cumprir nesta terra e nas nossas vidas, né? E aí sim nós é que vamos entrar na questão das nossas necessidades, até mesmo básicas, né? O pão nosso de cada dia, perdão de pecados, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas faltas, assim como perdoamos. Lembra de um dos passos, salvo engano, 8 ou 9, acho que foi o 9 que fiz aqui com o pastor Alex, né? Acerca do perdão. É quando eu peço perdão a Deus, quando eu também peço perdão ao outro, quando também entro na questão da restituição. Lembram disso? Né? Então não adianta você, sei lá, você tomou emprestado um dinheiro de um irmão, uns 50 reais, e aí fingiu que nada estava acontecendo, ou você mesmo mexeu com as emoções, falou alguma coisa contra o irmão que na verdade não refletia uma realidade. E aí você até pediu perdão a Deus, mas você precisa chegar ao irmão, ou se isso aconteceu com um ato público, você deve voltar publicamente e restituir a alegria daquilo que você roubou do irmão ao coração dele, a paz, alguma coisa nesse sentido. Então, a oração do Pai Nosso, tudo isso aqui está embutido: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos, na oração, lutar contra a tentação. Não nos deixe cair em tentação. A tentação é algo diário que vem para nos derrubar. Olha, não confunda a tentação com prova. Deus nos prova, o diabo nos tenta. A prova de Deus para as nossas vidas tem a intenção de nos levantar, mexer com o nosso espiritual para nos levantar. A tentação tem o objetivo de nos derrubar. Então Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. E o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui na oração do Pai Nosso que devemos orar para que o Senhor venha nos livrar da tentação, nos livrar do mal, porque tudo pertence ao Senhor. Então, a oração do Pai Nosso, ela vai mexer aqui tanto com o lado divino, quanto o lado humano. Não é mesmo, pastor Daniel? Exatamente. E eu já quero deixar aqui com o pastor essa parte. Isso. Antes de nós entrarmos propriamente nessa parte, queridos, o que nós vamos tratar, o que nós estamos tratando aqui hoje é a velha receita. Fazem mais de 2000 anos que essa receita muito antiga
e que funciona, mas infelizmente muitos de nós até hoje não aprendemos essa receita. É a receita do BO, Bíblia e oração. É algo bem de escola dominical, do meu tempo de menino, e faz tempo, viu, irmãos? Faz muito tempo, e que a gente ouvia. Mas por algum motivo, o fator oração, o recurso da oração, ele passa por uma ação disciplinada. Aí entra na questão que nós vamos estar trabalhando aos domingos, que é Tiago e as obras. As obras que dão sequência à nossa salvação. Não no sentido de efetivá-la, mas de confirmá-la. O salvo ora. O salvo faz boas obras. Aquele que nasceu de novo, ele entende. E é nesse ponto que nós estamos querendo trabalhar com vocês nessa noite, para que você saia daqui dizendo para si próprio: eu preciso me convencer da necessidade, não de ouvir um discurso sobre oração, mas de abraçar uma certa disciplina. Mas pastor, disciplina é algo imposto, é lei, é liturgia religiosa. Não, no que diz respeito à oração é disciplina mesmo, queridos. Porque aí a gente faz uma pergunta aqui, né, pastor Kleber? Quem ora por meia hora aqui todos os dias? Levanta a mão. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Tudo bem, o nosso cérebro hoje, por conta da informática, da tecnologia, ele não consegue, ele tem grandes dificuldades com a solitude, com a quietude, com o silêncio. Mas, queridos, fomos nós, seres humanos, que desenvolvemos essas tecnologias e cabe a nós vencê-las e não ser vencidos por ela. Não existe mágica. Eu gosto sempre de dizer isso onde eu vou. Domingo passado eu estive lá na igreja do parque e eu disse isso. O evangelho não é feito de mágica, é feito de transformação, e transformação demanda tempo. Transformação é caminho, caminho é passo. Caminho se consegue fazê-lo, executá-lo dando o primeiro passo. Então nós aprendemos uma série de orientações a respeito de listas e tal, e que você deve fazer, mas agora chegamos no ponto X da questão. Tudo isso pode se tornar meramente informação para você ou transformação para você. E para que a transformação de fato se concretize, passa pela disciplina da oração. E é disciplina, queridos. Pastor, eu só gosto de fazer as coisas quando eu sinto no coração. Esquece teu coração. Viva pela convicção e não pelas emoções. Porque nós temos isso, nós brasileiros. Arrepiou o braço, é Deus falou comigo. Não arrepiou, o culto é seco. É sem graça. Os batistas são sem graça. Não arrepia. Não causa emoção. Não. Nós não queremos causar emoções. Nós queremos construir, ajudar você a construir convicções. Porque são as convicções que vão determinar o seu sucesso. E a ausência de convicções, aliás, as emoções, podem nos levar ao fracasso. Então a oração passa por essa disciplina. Como eu amo Daniel. A dieta de Daniel. A dieta dos legumes. Todo mundo abraçando a dieta dos legumes para ficar mais esbelto fisicamente. Você não deve amar a dieta de Daniel. Você deve amar a convicção de Daniel e a disciplina que ele tinha, o qual orava 3 vezes ao dia com a face voltada para Jerusalém. Porque para o judeu era assim: se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, que se apegue a minha língua, que o meu paladar se perca e que minha mão direita seque, se eu não fizer de ti, Jerusalém, o meu maior anelo. É um salmo que diz isso. Só que isso era disciplinado, era 3 vezes ao dia, não era no café, no almoço e na janta, não. Eram 3 vezes, era um propósito que aquele moço tinha no coração. 2 propósitos: não se contaminar com as iguarias do rei, ou seja, com as ofertas deste mundo, e ao mesmo tempo, disciplinadamente, não esperando uma mágica, mas uma transformação que vinha, era produto, resultado da convicção, ele ser um homem abençoado como foi. Por isso ele venceu a cova dos leões. E eu gosto de dizer também assim: nós hoje, irmãos, você que está me ouvindo em casa, nós admiramos Daniel porque ele venceu um leão.
Ele foi à cova e não teve medo dos leões, porque a sua fé o levou lá e o tornou vitorioso. E eu gosto de dizer também que hoje um gato mia e você estremece. Hoje não é um leão, hoje é um gato. Ou seja, isso demonstra a nossa fragilidade. Então nós precisamos exatamente voltar a esses passos e entender a proposta do Evangelho, que é uma proposta que tem como objetivo gerar, produzir em nós convicção. Nem convencimento, nem acomodação, nem facilidade, mas convicção. Porque são as nossas convicções que vão nos fazer vencer a depressão, o medo, a angústia, o desespero. São as nossas convicções. Então, no que diz respeito a esse espaço que nós estamos dando hoje, nós vamos estar trabalhando nessa oração modelo que Jesus estabelece aí, não para ser repetida, nem para ser colocada no pano de prato, nem num quadrinho para ser colocado lá na sua sala, na minha sala, como enfeite. Não. É para ser escrita aqui, ó, na alma, no mais profundo da alma. É viver essas convicções que a oração do Pai Nosso traz para nós e que nós vamos estar considerando tanto nessa quarta como na próxima quarta. Mas já de bate-pronto, nós queremos deixar bem claro que tudo isso tem a ver comigo e com você. E tem a ver com saúde espiritual, mental, emocional e física. A igreja de Jesus foi estabelecida na terra com esse propósito, gerar saúde. Mas infelizmente eu já ouvi, e às vezes a gente é obrigado a concordar, que de repente a má instrução num contexto de uma igreja produz doença, culpa, rejeição. Mas não, o que nós queremos é, aprendendo com Jesus e disciplinadamente aplicar a prática da oração no nosso cotidiano, no seu quartinho. Lá na minha casa, a minha esposa tem o quartinho da oração. Como a gente tem uma casa grande, tem um quarto lá que ninguém dorme, só os filhos quando vêm de viagem. Então ela fez o quarto de batalha. Lembra aquele filme? 3 horas da manhã eu estou dormindo, quando eu vejo está lá ela ajoelhada e orando. Ela não é diferente de nenhuma das queridas irmãs, mas ela tem aprendido a disciplinadamente estar naquele cantinho lá, orando e clamando ao Deus Todo-Poderoso. E aí eu posso dizer para vocês, amados, claramente eu percebo isso na paz interior que nós temos, na tranquilidade que temos dentro do nosso lar e na segurança que temos nos nossos filhos, 3 filhos, e nas nossas netinhas. E agora, passando a palavra para o pastor Kleber, eu quero dizer, tudo isso está à minha e à sua disposição. Se lambuze, mergulhe nisso, através da disciplina da oração. Vamos lá para o Pai Nosso. Né? É isso aí, pastor Joseniel. Eu vou querer que o pastor daqui a pouco continue aqui, mas você mexeu com um assunto, abordou, que trouxe à minha mente aqui uma indagação que eu queria deixar com os irmãos que aqui estão presentes, bem como você que está aí na sua residência. Na sua agenda, qual tem sido o lugar da oração? Qual local ela tem ocupado na sua agenda a oração? Por que eu estou perguntando isso? Porque na igreja anterior, que eu era pastor, eu e a Cláudia fizemos uma dinâmica lá, pastor Zaniel, na escola dominical, e aquelas gincanas, né? E nós dividimos a igreja entre sim e não, independente se a pessoa concordava ou discordava, era apenas um trabalho em que a gente estava querendo levantar um resultado, né? De uma forma bem descontraída, mas ao mesmo tempo com um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. E levantamos lá 4 temas, se jogo de azar era, se a pessoa concordava com aquilo ou não. Então aqui tinha um grupo do sim, mesmo se ele fosse não, ele tinha que tentar convencer o grupo do não que o sim estava correto.
né? Essas festas que tem aí, festa junina, carnaval, essas coisas assim, augustinas, julinas e tal. Tinha também, carnaval era uma outra, e a respeito de bebida alcoólica que eu queria abordar aqui com vocês. Se bebida alcoólica estava correto o crente usar ou não. Então tinha o grupo que defendia sim, mas era apenas uma dinâmica, né? As pessoas ali, elas discordavam, mas elas tentavam convencer e tudo. Mas a questão da bebida alcoólica, ela entra na questão do vinho. Tem muito crente que gosta de beber vinho. Tem muito crente também que gosta de beber cerveja. Verdade seja dita. Eu não bebo nem vinho, muito menos cerveja. Eu venho de um lar não crente, e quando não tinha Jesus, eu bebia e bebia muito. E quando Jesus me libertou 100%. Eu sou abstêmio 100%. O máximo que eu posso chegar é um suco natural de uva, maguari, essas não é nem tão natural assim. Mas alguém chegou lá e disse assim: mas pastor, aí eu já fui envolvido no negócio. Mas e vinho? A Bíblia diz que Jesus bebia vinho. Bom, eu não lembro de nenhuma passagem que diz que Jesus bebia vinho. Por mais que você queira colocar a questão da ceia, ali a gente tem que analisar as palavras, porque existem várias palavras, tanto no hebraico quanto no grego, para ser traduzida como vinho. Uma delas é suco de uva, que muitos estudiosos defendem que aquela bebida era um suco e não um vinho propriamente dito. O vinho mesmo, com teor alcoólico, ele é chamado na Bíblia de mosto. Tanto Ana foi considerada que ela estava balbuciando em oração, pedindo um filho, dizendo que ela estava bêbada, mas ela não estava, como também Atos capítulo 2, logo depois nos versículos que o pastor Adalberto terminou no 11, a partir do versículo 12, as pessoas que estavam ali dizem: essas pessoas estão bêbadas, estão falando bobagem aí. E aí Pedro vai dizer: não, eles não estão bêbados, 9 horas da manhã, ninguém bebeu 9 horas da manhã. Bom, eles estavam abordando ali a questão da palavra mosto. E aí minha resposta, vocês vão entender que isso tem a ver com oração, não estou fugindo do tema não, tá? Isso é onde que o pastor quer chegar, presta atenção. A pessoa então defende: Jesus bebia vinho, então a gente não pode beber vinho. Às vezes, irmãos, nós queremos uma doutrina de conveniência. E a doutrina da conveniência, ela é assim: Davi dançou, então a Bíblia permite dançar. Você não analisa o contexto, não analisa ali o momento, não analisa nada, não era culto, não tinha ideia de igreja, não. Davi dançou, a Bíblia permite dançar, eu posso dançar. Não, Jesus bebeu vinho e tal. Aí eu respondi para a igreja da seguinte forma naquela ocasião: meus irmãos, se os irmãos querem beber vinho, levando em consideração a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e fica para você registrado aí na sua residência, querido irmão, e eu não estou falando isso no sentido de arrogância, querendo com essa resposta dizer que eu sou mais espiritual do que os irmãos. Não é nada disso, só para a gente analisar. Senhor, faça tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez e beba a mesma quantidade de vinho que o Senhor Jesus Cristo bebeu. Na agenda de Jesus, a oração era fundamental e primordial. Às vezes nós queremos atribuir poder a um local, né? Não, vamos para o monte, porque a oração do monte ela é mais poderosa do que a oração do vale. Não, irmãos, não é o local, é o seu coração. Os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se está no monte, se está no vale, não importa. Por que o Senhor Jesus Cristo ia para o monte? Porque as pessoas o procuravam para cura, para um monte de coisa, expulsar demônios, aconselhamento, um monte de coisa. Então era o momento que ele se sentia mais sossegado, mais tranquilo. Mas na agenda de Jesus, sendo ele o próprio Deus,
A oração estava em primeiro lugar. Meus amados irmãos, nós estamos abordando aqui passos ou caminho da restauração. É uma oração bem específica para a sua restauração. Mas se a oração, como o pastor Zeniel bem disse, ela não for algo de disciplina, se você não é disciplinado, se você não é disciplinado, você não vai nem agradecer pelo alimento, muito mais vai ter um quarto de oração, ou um quarto de guerra, ou um momento específico de oração, para que você venha suplicar vitórias sobre as suas fraquezas. Porque você não é, ou não está sendo, um crente disciplinado. O intuito desta nossa reunião, todas as quartas-feiras, não é de puxar o orelha de ninguém. Não, por favor, não interprete a gente de forma equivocada. A intenção é chamar o seu olhar, abrir os seus olhos, para que você, reconhecendo que nesta parte ainda há alguma falta na sua vida espiritual, que você venha melhorar. O objetivo é te trazer para cima. O objetivo é construir algo positivo, algo concreto, algo maravilhoso, uma vida espiritual, uma vida que venha agradar a Deus. E, meus amados irmãos, não tem jeito, passa pela oração. Não adianta você cumprir todos os 10 passos e chegar no meio da oração, você não colocar isso diante de Deus, porque nós não vamos conseguir nada por nós mesmos. Jeremias capítulo 17 fala: maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço seu Deus. Alguns usam esse texto de forma equivocada, porque primeiro que fala assim, fala o texto de forma errada: maldito o homem que confia no outro homem. A Bíblia não fala isso, maldito o homem que confia no outro homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, maldito o homem que confia no homem. Jeremias está chamando a atenção, ou Deus está usando a boca de Jeremias, dizendo o seguinte: maldito é o homem que confia nele mesmo, se colocando na posição de Deus. Não é no outro, é nele mesmo. E quando nós, meus amados irmãos, não damos local para a agenda de oração, ela não faz falta na minha vida, é porque eu quero confiar na minha força, na minha quantidade de vida, de vida cristã. Eu sou crente desde quando eu nasci, desde quando eu me lembro de gente. Mamãe me evangelizou, vovó me evangelizou, nasci no lar evangélico e batizei bem mocinho, bem rapazinho. Tenho 30, 40, 50 anos de vida cristã. Se você não ora, às vezes sua vida cristã está indo de mal a pior, ralo abaixo. Cuidado, meu querido irmão. Você precisa levar isso muito a sério. O Senhor Jesus Cristo, na sua agenda, a oração era prioridade. Ele não só fala para os discípulos que eles devem orar e como devem orar, mas ele era modelo, ele mesmo era exemplo de oração. Mesmo na cruz, Jesus orou ao Pai pedindo que perdoasse os pecados de todos aqueles que estavam fazendo aquilo de forma equivocada, errônea. Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então Jesus orou até um instantinho antes da sua morte. Não é mesmo, pastor? Não, exatamente. Para os irmãos, alguém estiver anotando aí, aliás, um bom hábito, queridos, traga papel e caneta sempre que você vier ao culto, porque aí, à medida que a gente cita um texto bíblico, você vai checar para ver se de fato esse texto corresponde. Na questão de Jesus, alguém exemplo de oração, você pode anotar aí se você quiser, Hebreus capítulo 5, 7 e 8. Hebreus capítulo 5, 7 e 8 vai nos falar que ele com lágrimas e pranto e clamor, ele como sacerdote, ele intercedeu por nós. Marcos 1, 35. Primeiro é Hebreus 7, 8, 5, 7 e 8 e Marcos 1, 35. Jesus retirando-se alta madrugada para um lugar recluso, ali ele orava intensamente. Tá? Isso tudo são referências para que você esteja fortalecido nas convicções que você vai desenvolver na sua mente, não com base apenas no que nós estamos ministrando, mas com base nos textos bíblicos. Exemplos de pessoas, personagens bíblicos que experimentaram verdadeiras transformações, milagres, experiências extraordinárias quando lançaram mão da oração, também é fantástico.
E aí nós voltamos a dizer, esses exemplos são para nos estimular, para nos desafiar. Estando nós rodeados de tão grande nuvem de testemunha, diz-nos o livro de Hebreus, corramos o alvo que nos está proposto, olhando para aquele que é o autor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, um exemplo clássico que as mulheres mais conhecem é Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 20. Mulher estéril, mas que venceu a sua esterilidade, sabe como? De joelhos e com lágrimas. Com emoção? Não, queridos, com convicção. E a convicção era tão tremenda que os seus lábios balbuciavam, não saía mais voz, a ponto do sacerdote Eli falar: mulher, tu está bêbada. Ele falou: não, meu Senhor, com toda humildade, repreendida injustamente, mas com toda humildade. Aí a gente vê a característica de uma pessoa que ora. Com toda humildade: não, meu Senhor, eu sou uma mulher de espírito angustiado, porque sou estéril. E aí Eli faz uma garantia para ela de que ela geraria filhos, e 1 ano depois ela gera Samuel. Irmãos, isso não são personagens para nós fazermos deles uma obra de arte, colocarmos no museu da Bíblia e ficarmos olhando e falando: se tivéssemos pessoas como Ana hoje. Não, mulheres! Ana é um desafio para cada uma das mulheres, das nossas irmãs. É um desafio, é uma referência de vida a ser seguida, né? Então nós temos Ana, nós temos Jabes, capítulo 1 Crônicas 4, 9 e 10, Jabes, aquele que foi gerado com dores. Vou repetir, Jabes, 1 Crônicas 4, 9 e 10, é um exemplo de alguém que nasceu para dar errado, foi gerado com dores, causando dores à sua mãe, por isso deu o nome dele de Jabes, aquele que causa sofrimento. E aí ele ora a Deus: Senhor Deus, que a tua mão esteja sobre mim, que as minhas tendas sejam estendidas, que eu seja poupado de sofrimento. E o que o texto termina dizendo, eu me lembro claramente: e Deus ouviu a sua oração. Isso é fantástico, né? Isso não é poema, queridos. Isso é verdade de Deus à disposição da sua igreja, que caminha em busca de uma restauração, de uma visão ampla do reino, de uma capacidade de não se preocupar apenas com questão de bebida ou não bebida, vestimenta ou não vestimenta, mas com o conhecimento do reino, a percepção, a grandeza e a glória do reino. E aí a Escritura vem na nossa direção, né, pastor Kleber, e diz assim: queridos, se vocês não são capazes de vencer questões básicas na vossa vida, como vocês vão alcançar elevado conhecimento? Nossa, exatamente o que nós estamos nos propondo nesse caminho da restauração. Não é melhorar os irmãos, não é ajudar os irmãos a melhorarem, é ajudar os irmãos a serem transformados, capazes de ter uma relação tão próxima e tão íntima com Deus, que essas questões mínimas vão ficando de lado. Linguagem obscena, hábitos e costumes que desagradam o reino e não glorificam o Pai, vai ficando tudo de lado. E aí é salmos, canções, glorificação do Pai. Aí esse é o verdadeiro propósito do caminho da restauração. E isso não é fantasia, é possível, é real, é atingível e está à minha e à sua disposição, não é verdade, pastor Kleber? É isso mesmo. Queridos irmãos, eu sou neto de Vó Nair. Vó Nair era batista. Eu não entendia absolutamente nada disso, porque, na verdade, ela era minha bisa. Vovó, hoje eu vejo que ela era assim, afastada. Mamãe não queria nada com Jesus. Depois eu prometi que um dia aqui iria contar a história da minha mãe, não vai ser hoje. Mas eu queria falar da minha bisa Nair. Eu tenho certeza, irmãos, absolutas, inequívocas, que eu, Cláudio e Cleiton são meus irmãos. Cláudio é pastor da Primeira Igreja Batista de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Cleiton não é pastor, mas é crente, batista. Batista é só não importa, né, nesse momento o negócio de denominação, mas crente no Senhor Jesus Cristo,
Eu, pastor, trabalhando aqui com o pastor Wagner, mas somos frutos da oração daquela minha bisavó. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o pastor José Niel citou aqui vários personagens bíblicos, e a oração de Jabes foi um livrinho que fez muito sucesso, e muita gente comprou, e muito bom, por sinal. Mas eu lembrei de Débora, e tem um projeto Débora aí que a sua divisa, né, o seu slogan é mulheres de joelhos e os filhos de pé. Irmãos, a oração é algo poderoso. Deus ouve as nossas orações, como o pastor Zenel citou na oração de Jabes no final, e Deus ouviu a sua oração em diversas passagens bíblicas, e essa frase sendo repetida, e Deus ouviu a sua oração, e Deus ouviu a sua oração. Deus está pronto, com os seus ouvidos inclinados para ouvir a oração do seu povo. Irmãos, a oração, ela tem dois objetivos: de colocar Deus no seu devido lugar e nos colocar no nosso devido lugar. A oração nos coloca no nosso lugar de débeis, de fracos, porque nós somos dependentes, por isso que nós oramos. Senhor, olha, e nós reconhecemos a sua majestade, glorificamos o teu nome, por aí vai, e nós falamos e conversamos e dialogamos, mas reconhecendo que nós somos fracos e dependentes. E a oração coloca Deus também no seu devido lugar, no bom sentido dessa expressão, porque é o local da soberania, da majestade, do Deus Todo-Poderoso. Então, assim como nós necessitamos fisicamente do ar para respirar, o nosso espírito também necessita de uma vida inclinada para a oração, para que essa restauração, essa transformação venha nos alcançar e vivermos para a honra e glória do nosso Deus. Pastor Daniel, nós estamos chegando assim na reta final. Estamos chegando ao final. Né? Mas eu gostaria de lembrar os queridos, os irmãos presentes, aqueles que estão nos acompanhando, que o que nós estamos ministrando aqui, passando para vocês, pode perfeitamente, você está vivendo uma realidade onde você tem orado a Deus, você tem acreditado no poder de Deus, você tem buscado de joelhos, e a impressão que dá que há uma barreira de bronze que fecha os céus e a sua oração não é ouvida, e outras vezes dá a impressão que você não está orando adequadamente por conta da demora da resposta, e isso muitas vezes causa perplexidade, causa medo, eu preciso procurar no que eu estou sendo culpado, porque alguma coisa está... Não, amados. Muitas vezes acontece que a oração, mesmo chegando aos céus, não se vê a resposta no nosso tempo, cronos. Ela pode vir no tempo de Deus. Outras vezes, Deus está testando a mim e a você para ver o quanto nós o amamos ou amamos o que Ele pode nos proporcionar. Eu fico encantado quando eu leio a mulher cananeia com a sua filha doente e atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela mulher era fervorosa na sua oração, a ponto dos discípulos falar: mulher, mestre, essa mulher desequilibrada, manda ela embora porque ela está atrapalhando o nosso culto. E Jesus em silêncio: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E persistentemente aquela mulher vai clamando atrás, nos dando um exemplo de perseverança, de persistência, até o momento em que os céus se abrem para ela. E o milagre vem, no tempo de Deus. E ela ainda é testada. Não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos? Sim, Senhor. Sim, Pai. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem. As tuas migalhas, Senhor,
para mim basta. Oh, mulher, grande é a tua fé. Ela conseguiu acertar o alvo por causa da sua persistência. Não foi no tempo dela, foi no tempo de Deus. Então, é algo que nós queremos incentivar os irmãos e as irmãs a estarem orando e buscando ao Pai, mas sempre não colocando em jogo a soberania e a vontade dEle, mas sempre deixando claro: Pai, eu quero muito que isso aconteça, mas que seja segundo a tua vontade. E se não acontecer, eu falo como Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, o meu Deus pode me livrar dessa fornalha, mas se Ele não livrar e os nossos corpos forem incinerados, saiba que só Ele é Deus. Aí vem a resposta, porque atingiu o coração do Pai. É isso, queridos, que nós gostaríamos que vocês levassem nos seus corações, nas suas mentes, os irmãos que estão em casa nessa noite. Na próxima quarta, né, pastor Kleber, a gente volta nesse assunto. É isso aí.